Bom dia. Agora vai. Tá meio falhando esse microfone, vamos ver se vai funcionar, né? O Tiesco disse qualquer coisa a gente troca. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade que temos aqui hoje de manhã de abrir a Tua Palavra e poder estudar ela um pouco, tirar aplicações para a nossa vida, Deus. E nós queremos pedir, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós que está aqui hoje nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Esse daí é o Brian Johnson. O dia é 26 de setembro de 2013. Esse homem, ele tinha diante dele um documento. Ele pegou uma caneta para assinar esse documento. E ele, ao assinar esse documento, ele estava fazendo algo que a maioria de nós nunca fará em vida. Ele vendeu a empresa dele. Esse homem, ele inventou uma empresa chamada Braintree, algo assim. E essa empresa foi vendida no dia 26 de setembro para o PayPal, que é uma outra gigantesca. E essa empresa a empresa do Brian processava pagamentos online. E a PayPal comprou essa empresa. E o valor, depois que ele assinou aquele contrato, foi de 800 milhões de dólares. 800 milhões de dólares. Por isso que eu digo que a maioria de nós, brasileiros, nunca vai ter a oportunidade de assinar um documento como esse homem assinou em 6 de setembro de 2013. Boa parte desse dinheiro foi direto para o bolso dele. Quando a gente ouve um montante assim de dinheiro, algumas pessoas ficam pensando assim, o que eu faria com tanto dinheiro? Faria casa, carro, o que você faria com tamanha quantidade de dinheiro? E com certeza o Brian, ele comprou que ele tinha vontade daqui a pouco, que a falta de dinheiro limitava ele antes de comprar. Tá falhando, né? Tá ruim? Tá falhando? Ele começou a se fazer essa mesma pergunta, o que eu vou fazer da minha vida? E a partir dali, o Brian teve uma ideia. Ele disse o seguinte, ao auge dos seus 36 anos de idade, eu vou investir boa parte dessa minha fortuna em toda a tecnologia que existe no mundo na atualidade para viver para sempre. E ele desenvolveu o que ele chamou de um protocolo blueprint. Um protocolo blueprint. Investe milhões de dólares todos os anos, comprando tudo que existe de mais moderno para rejuvenescer. E ele tem registrado isso desde essa época aqui de 2013 nas suas redes sociais. Você pode segui-lo depois e ver as peripécias que esse homem tem feito buscando viver para sempre. O que o Brian está fazendo é olhar para a tecnologia, um pedido para a tecnologia. Ele está pedindo o que para a tecnologia? Livre-me da morte. Esse é o pedido que ele faz para a tecnologia. E a tecnologia tem se empenhado ao máximo para tentar, aparentemente, fazê-lo viver para sempre. Morte, meus queridos. A morte, ela está presente na vida humana. Desde o jardim do Éden, quando a serpente enganou Adão e Eva, ela disse para Adão e Eva, vocês não vão morrer, estou mentindo para vocês. E Adão e Eva, eles são enganados pela serpente, eles duvidam de Deus, eles se rebelam contra Deus. E a consequência é a morte que vem nos assolando a partir de então. Fruto do nosso pecado. Mas Deus, ele esquadrinhou um plano para nos libertar das asas da morte, para nos trazer vida, para nos libertar. E esse plano da salvação do nosso Deus está registrado nas páginas da Bíblia. Deus escolhe um homem chamado Abrão, e Deus faz uma grande família. E dessa família Deus faz uma nação. E de um dos integrantes dessa família, entraria na história da humanidade através de Jesus Cristo e morreria no nosso lugar para dos nossos pecados. Esse é o plano de Deus para a nossa salvação. E esse povo que Deus planejou, idealizou, ele está escravizado no Egito, sobre as amarras de um tirano faraó. E a morte sondava
estava sobre a mente desse povo a todo momento. Em certa ocasião, o faraó manda matar simplesmente os bebês do sexo masculino, porque estava tendo muito escravo. E dali, só para você ter uma ideia de como que a morte estava a todo momento, não precisava de motivos para matar um escravo hebreu. E o povo clama por um salvador, clama por alguém que libertá-los, e Deus levanta Deus envia Moisés até o faraó, e Deus, através de Moisés, desfere golpes contra todas as divindades do Egito, através das conhecidas pragas do Egito. Pragas do Egito, uma da outra. Deus mostrando o quanto que ele era superior a todas as divindades que o ser humano poderia conceber. E a última das pragas é a praga da morte dos primogênitos. O próprio faraó se intitulava Deus. Ele se dizia Deus. E o seu filho, aquele que era o seu primogênito, seria Deus no seu lugar, adorado como divino. E Deus fala para o povo de Israel de que todos os primogênitos naquela vão morrer, exceto aqueles cuja família pinte os lastros das portas, o batente das portas, com o sangue de um cordeiro. O sangue de um cordeiro. E o povo rapidamente providencia esse cordeiro e é celebrada a primeira Páscoa, quando o povo sai ali no Egito. E esse povo, os hebreus, ele era um povo um pouco miscigenado também. Porque não só eles... Vai ter que trocar. Não só os hebreus saíram pelas portas do Egito, mas todos aqueles outros escravos que ali estavam, que depositaram nessa promessa de salvação, que acreditaram em Deus, saíram juntos. Inclusive até alguns egípcios saíram junto com o povo hebreu rumo ao deserto. E esse povo caminha em direção ao deserto, e ele está indo em direção à terra prometida. Deus promete a esse povo: vou dar a vocês a terra de Canaã. Lá habitam diversos povos, e essa é uma terra maravilhosa. É a terra que mana leite e mel, no sentido de uma terra próspera, uma terra abundante. Mas nessa terra habitavam povos que representavam tudo que existia de mais abjeto, mais horrível da humanidade naquele contexto. Povos extremamente pagãos, violentos, agressivos. Cultuavam deuses das mais diversas espécies. Baal, Aserá, Astarote, eram algumas das divindades que eram cultuadas ali em Canaã. Só para você ter uma ideia do quão cruel eram esses povos e principalmente a idolatria que eles tinham, bebês eram ofertados queimados a esses deuses. Imagina pegarmos um bebezinho assim e oferecê-lo em oferta a um deus. Era isso que acontecia habitualmente naquela terra. E Deus, ele, usando o povo dele, ele executa um juízo contra esses povos, mostrando de que a injustiça, a maldade, a idolatria humana não passará desapercebida pelos olhos do nosso Deus. E o povo vai em direção à terra prometida, e a terra de Canaã, haviam ali vários pequenos feudos, pequenas cidades, como temos aqui um desenho. E naquela época, a maneira de proteção que as cidades tinham, essas pequenas comunidades, era fazer um muro ao redor. Essa tecnologia de ter um muro era algo muito eficiente contra os invasores, porque não conseguia transpor os muros, né? A tecnologia não dava para isso. Depois que inventaram a pólvora, o muro se transformou em uma coisa obsoleta, né? Porque daí explodiam o muro e entravam para invadir. Mas até então o muro ele era eficiente. E os exércitos invasores, quando eles chegavam para guerrear contra uma cidade como essa, muitas vezes eles acampavam ao redor dessa cidade, se passavam semanas, meses, às vezes até anos, até que o povo de dentro da cidade começasse a passar fome, sede e muitas vezes morressem por falta de recursos, porque era muito difícil transpor os muros da cidade.
E Moisés chega ali com o seu povo à beira dessa cidade, da promessa de Deus, caminhando com esse povo, e Moisés envia 12 espias. Ele envia 12 espias à terra para que eles vejam as fraquezas, o ponto forte, as qualidades dessa terra, para eles iniciarem o processo de domínio dessa terra. E os espias voltam. 10 deles trazem notícias terríveis. Você está louco, Moisés? Não vai dar. Olha, a gente devia ter ficado lá no Egito como escravo, porque nós não temos condições de dominar essa terra. Essa terra tem gigantes, tem muros altos. Como que a gente vai conquistar? Somos só um povo de escravos aqui andando pelo deserto. 2 daqueles vigias, Josué e Calebe, eles têm uma opinião contrária e dizem, não, vocês estão doidos. Olha o que Deus acabou de fazer para a gente. Deus abriu o mar vermelho para nós passarmos. Como é que esses povos aqui vão aguentar contra nós? Não, nós vamos com os pés nas costas, a gente vai dominar essa terra. Deus é por nós. E diante desse embate que se estabelece, o povo decide que não vai. E Deus fala, por causa da incredulidade de vocês vão passar 40 anos caminhando, peregrinando pelo deserto. 40 anos caminhando pelo deserto. Porque eles não tiveram confiança de que o Deus que tirou eles do Egito seria capaz de levar a cumprir todas as promessas e fazê-los entrar na terra prometida. E Moisés passa também durante aqueles 40 anos, e o próprio Moisés não entra na terra prometida, mas ele levanta um sucessor para ele, chamado Josué. E ele fala, Josué, agora é contigo, chegou o momento. Toda aquela geração que saiu do Egito, os escravos, eles já morreram pelo deserto, agora é uma nova geração. E Deus agora vai cumprir todas as promessas que ele fez. Josué vai lá. E Josué, comandando aquela nação de nômades pelo deserto, decide escolher 2 espias novamente. Acampados do outro lado do Jordão, ele manda esses 2 espias para espiarem a terra. E aí a gente chega, depois de todo esse pano de fundo, a gente chega na história que a gente vai estudar hoje, que está lá em Josué capítulo 2. E o que esses homens, o que esse povo, o que Josué está prestes a ver, são coisas incríveis do milagre do nosso Deus, de como Deus opera milagres. E o que nós estamos prestes a esquadrinhar aqui hoje nessa manhã é que a salvação de Deus é ofertada a todos para uma nova vida. Essa é a ideia central. Vamos ler juntos? Vamos lá. A salvação para uma nova vida. Dito tudo isso, vamos abrir a nossa Bíblia em Josué capítulo 2. Eu vou ler, tá bom? É todo o capítulo 2 que eu quero acompanhar com vocês, mas eu vou lendo por partes. Daí a gente vai lendo e vai degustando cada porção desse texto, que tem muita coisa legal aqui para a gente estudar juntos. Então vamos começar no versículo 1. Diz o seguinte, então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Primeiro ponto, versículo 1. Temos aqui a introdução de um novo personagem, essa mulher chamada Raabe. Então esses homens, eles saem ali do acampamento, eles atravessam o Jordão e vão investigar a terra de Canaã. E eles chegam especialmente, como diz ali o destaque, na cidade de Jericó. E eles se alojam na casa dessa mulher chamada Raabe. Raabe, ela era como se fosse naquela época uma cafetina. Ela gerenciava como se fosse um prostíbulo ali na cidade de Jericó. E ir a esse local era muito estratégico para esses 2 homens, esses 2 espias. Por quê? Porque ali era um local onde passava muita gente. Passavam soldados, viajantes, e ali era um local rico de informações.
E esses dois homens, eles vão até esse local para colher informações e saber como é que esse povo está se comportando em relação a esse cerco iminente dos hebreus, do povo de Israel que está chegando. Chega no local onde essa mulher morava. Raabe, diz até alguns estudiosos que ela era uma moça muito bonita, apesar de ter uma profissão das mais detestáveis que existe. Se a gente olhar na superfície, a gente entende que é uma mulher que está tentando tocar a própria vida dela. Mas eu quero cavucar com vocês um pouco mais profundo no coração de uma mulher que tem esse tipo de atividade. Quero que você pense na falta de esperança dessa mulher, pensando na atividade, no que ela fazia para ganhar a vida dela, a sujeira que muitas vezes ela se via naquele contexto. Uma mulher que não tinha um homem naquele contexto ao seu lado para lhe estender cuidado e proteção. Uma mulher, muito provavelmente uma mulher surrada pela vida. Mas uma mulher que representa também tudo de ruim que existe na terra de Canaã. É muito emblemático essa profissão dela. Porque tudo de ruim que a gente falou, de idolatria, da maldade, está presente na vida dessa mulher. E é justamente nesse contexto em que esses dois homens vão ali se hospedar e colher informações. Raabe. Um exemplo, uma ilustração, talvez, da nossa própria maldade. Muito provavelmente aqui nós não temos essa mesma profissão de Raabe. Mas ela representa, em algum grau, toda a maldade da humanidade. Mas vamos adiante, versículo 2 e 3. O que aconteceu? Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. E diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram à sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Sussurraram no ouvido do rei de Jericó: olha, tem 2 espias que estão aqui rondando a nossa terra, e eles estão ali, foram até a casa de Raabe. E o rei de Jericó, já com receio daquela situação que estava se apresentando, vem da tempestade se formar logo adiante, manda um recado para Raabe. Em outras palavras, ele coloca Raabe em xeque. Sabe no xadrez, quando você está jogando xadrez, você coloca o outro em xeque? Ele falou com ela. E quando o rei de Jericó fala com Raabe, ela entra no holofote da história. Ela é questionada. E diante desse questionamento, Raabe está em risco. Depende da resposta que ela der, ela pode se salvar ou se perder diante do rei de Jericó, diante de uma situação. Como em alguns momentos da nossa vida em que nós somos colocados em xeque, onde aquilo que nós temos no nosso coração é questionado, certas bifurcações da nossa vida, onde nós nos deparamos que uma resposta tem que ser dada, e muitas vezes a gente nem tem tempo de ficar pensando em qual resposta vai dar, nós simplesmente temos que dar uma resposta. O rei de Jericó colocou essa mulher em xeque. E qual foi a resposta dela? Versículo 4. A mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Diante dessa encruzilhada que essa mulher se encontrou, ela tomou uma decisão. Eu vou esconder esses 2 espias. E ela contou uma mentira para aqueles que a estavam questionando, despistando. Ela se posicionou ao lado dos espias e, consequentemente, ao lado desse Deus, que a gente vai entender um pouco mais depois, que esse posicionamento de Raabe não era um posicionamento só para livrar a própria pele. Eu vou esconder esses homens aqui porque eu vou me libertar. Havia uma raiz mais profunda no coração dessa mulher, de algo que estava brotando no coração dela, algo improvável, que gerou
essa decisão, essa resposta de esconder esses homens. E tem um detalhe aqui nesse texto que é bem interessante, que eles foram escondidos sob os talos de linho. O linho, o terraço das casas, era como se fosse mais ou menos tipo aquele terracinho ali que tem assim, sabe? Tinha um plano em cima, né? E ali eles colocavam algumas sementes para secar, e o linho, que era um tecido, ele ficava a secar ali em cima. E só uma curiosidade quanto ao linho, de que o linho ele tinha que ser umedecido, essa planta, e ele era todo fibroso, né, o linho. E essa fibra ela tem que apodrecer, e depois ele é batido, esse linho, daí coloca mais água e deixa secar novamente, ele é batido novamente, até que esse linho, depois ele vai para um tear e vira um tecido nobre, inclusive. Mas o processo de produção do linho é um processo que demanda um apodrecimento. Então esses homens foram escondidos, muito provavelmente, debaixo dos linhos, com um odor terrível da podridão desse material, que era o processo natural. E depois a gente vai, até no final dessa mensagem, a gente vai poder florear um pouco a respeito dessa questão de como que Deus está fazendo de algo apodrecido uma história incrível. Uma história incrível. Esse ponto do linho. E o fato é que essa mulher, ela decide esconder esses dois vigias. E agora a gente vai entrar na parte chave desse texto. A motivação no coração dessa mulher para esconder esses dois espias, que está aqui no versículo 8 até o versículo 13. Olha que legal. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou a água do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente por causa de vocês e todos perderam a coragem. Se você tem uma caneta, grifa agora. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e da minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A gente já ouviu essa frase hoje, né? Livrem-nos da morte. Que passagem incrível. Porque de uma pessoa improvável, uma pessoa que ninguém queria estar junto dela, ser amigo dessa mulher, começou a nascer no coração dessa pessoa algo chamado fé. Fé. Essa mulher estava ali na casa dela e ela ouvia a história dos comerciantes, dos soldados, dos viajantes, falando um para o outro. Você não vai acreditar no que eu ouvi. Sabe esse tal de hebreus aí que era escravo no Egito? Eles foram em direção ao Mar Vermelho e o Deus deles abriu o Mar Vermelho e eles passaram a seco. E o faraó vinha atrás e o faraó tentou atravessar também junto com seus exércitos e o mar fechou em cima deles e morreram todos os egípcios e o povo foi salvo. Você já pensou? Será que esse Deus é de verdade? E um falava para o outro. Diante dessa informação, a Raabe tinha duas opções. Ela tinha uma opção, ela não estava lá para ver, né, o mar se abrindo. Ela tinha duas opções. Primeira opção, ela falava assim, bobagem. Isso é história para boi dormir. Até parece. Isso aí foi alguma coisa que eles não estão sabendo explicar. Até parece. Não existe Deus capaz de fazer tal coisa. Ela poderia falar isso, né? Trilhar o caminho da incredulidade. Mas ela poderia trilhar um outro caminho. E foi o caminho que ela trilhou. Ao ouvir aquela história, ela fala assim, meu Deus do céu. Que Deus é esse? Olha, aqui na nossa terra a gente tem Deus, mas igual esse aí que faz essas coisas?
Que Deus é esse? Que eu quero conhecer esse Deus. E está escrito aqui no versículo 11. Começou a nascer no coração dela uma convicção. Vou ler de novo. Versículo 11, segunda parte. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E no final ela pede, livre-nos da morte. Então essa mulher, ela entende que esse Deus que está libertando esse povo, que está fazendo esses milagres, Ele é Deus sobre todos os outros. E ela olha para esse Deus, pede para esses homens e consequentemente para esse Deus que livre ela e a família dela da morte. Sabe por quê? Porque ela tinha certeza de que Jericó não suportaria a investida desse Deus. Ela tinha convicção, ela teve fé. Em Hebreus capítulo 11, meus queridos, o autor de Hebreus, ele cita essa mulher. Hebreus capítulo 11, versículo 30, diz o seguinte: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. E olha o 31, que interessante. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Pela fé. Essa mulher escondeu esses homens, porque ela teve fé no Deus verdadeiro. Ela sabia que Jericó estava com os dias contados. Fé. E diante da fé dessa mulher, quando ela faz esse pedido aos homens, livrem-nos da morte, quando ela estende a mão para Deus, pedindo, eu acredito que você vai destruir essa cidade, que só você pode nos libertar. Acontece aqui uma aliança vindo da outra parte. Versículo 14 ao 20. A nossa vida pela de vocês, voltei lá para Josué agora, Josué 2,14. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, e escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai e sua mãe, e os seus irmãos e toda a sua família. E qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa de vocês, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Um pedido de socorro, um pedido de livramento essa mulher faz. E a contrapartida é uma aliança da parte do nosso Deus. A salvação do nosso Deus, ela não faz distinção de pessoas. Deus não tem preferidos, meus queridos. Não importa a classe social, não importa a quantidade de dinheiro que existe no banco, cor da pele, país, origem. O nosso Deus, Ele quer fazer um pacto conosco. E se estende a todos nós, seres humanos. E se estendeu a essa mulher. E ela tinha que fazer o quê? O que ela tinha que fazer? Tinha que deixar a corda vermelha ali pela janela. Era um símbolo, né? Essa mulher, ela morava, a casa dela ficava no muro da cidade. Pela janela, ali desceram os 2 espias, e aquela corda vermelha teria que ser pendurada pela janela. É incrível olhar para a história dessa mulher, porque a história de Raabe é uma história que tem 2 aspectos. Tem um aspecto da fé e tem um aspecto da prática. Essa mulher, ela ouviu uma história, creu no coração dela nessa história, e a consequência disso que ela ouviu e creu, o que foi?
a prática. Ela agiu. Ela agiu de duas maneiras, escondendo os espias e cumprindo ali aquilo que os espias falaram, de colocando o cordão na janela. Hoje em dia tem muita gente que tem fé em Deus, que acredita em Deus. Mas a prática nem sempre vem junto com a fé. E tem muita gente que está se enganando que acredita em Deus, mas não acredita. Fofo, vou te usar como exemplo aqui, meu querido. Pode ser? Eu vou fazer um Pix para você agora de 100 mil reais no seu CPF. Qual que é o seu Pix aí? Canta aí o Pix. 011. Fiz um Pix, 100 mil reais, né? Tá vendo? Deu sorte o Fofo, né? Diante disso que eu acabei de falar, o Fofo tem duas opções. Ele pode falar assim, até parece que o Fabrício ia fazer esse Pix. Seria bom, né? Um Pixinho de 100 mil, né, Fofo? Até parece, nem olhar. Mas vamos supor que o Fofo pense assim, cara, esse Fabrício, ele toma água quente, cara. Será que não fez mesmo? Sabe que eu acho que ele fez, cara, porque no que ele falou ali, pintou uma notificaçãozinha aqui no meu celular. O mínimo que o Fofo faria, o que é? Olhar. Agora imagina só a cena, o Fofo tem certeza que caiu a notificação, mas ele não faz nada a respeito disso. Larga lá. É incompatível, né? A fé resulta na prática. É incompatível uma pessoa dizer que acredita em Deus e não cai de joelhos diante de Deus. É incompatível, não faz sentido. Imagina que essa mulher, ela tinha certeza de que Deus ia destruir a cidade. É incompatível ela não fazer nada a respeito. Hoje em dia, temos muita incompatibilidade no que diz respeito à fé e prática. E sabe que Tiago, lá no final da Bíblia, lá no final, ele coloca exatamente isso. Em Tiago, capítulo 2, versículo 25 ao 26. Ele diz, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Olha, essa mulher foi citada lá no livro de Tiago também, defendendo justamente esse ponto. Uma fé prática. As obras por si só não nos salvam. Mas porque fomos salvos, nós agimos do jeito que agimos. Obedecemos a Deus. Sofremos prejuízos muitas vezes por falar a verdade. Essa é a consequência natural de se acreditar em Deus. E foi algo que essa mulher vivenciou na prática. E essa mulher vivenciou algo mais profundo na vida dela, que foi uma nova vida. Uma nova vida. Vamos voltar lá para Josué, capítulo 2, versículo 21. Qual foi a resposta dessa mulher? Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois, amarrou o cordão vermelho na janela. Então ela agiu. E depois, é bem interessante a história, você lê na sua casa, a partir do capítulo 3, e você 4, 5, e no capítulo 6 conta a história de como as muralhas de Jericó milagrosamente foram destruídas. E olha que interessante o versículo 25 do capítulo 6. O que aconteceu com essa mulher, Raabe? Passa algumas folhas aí da sua Bíblia. Diz o seguinte, e Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Que desfecho da história dessa mulher. Uma mulher pisoteada pela vida, recebeu uma nova vida, uma nova oportunidade. E ela foi adotada pelo povo de Israel, inserida num novo contexto.
Um contexto onde não fazia mais sentido aquela vida dela antiga. Uma novidade de vida. Resgata aquilo que a gente pensou no começo. Do coração dessa mulher. Qual eram os sonhos que essa mulher tinha quando ela era apenas uma prostituta? Muito provavelmente nenhum. Talvez só sobreviver mais um dia. E agora ela fazia parte de um povo. O povo do Deus verdadeiro. Uma nova vida, meus queridos. Não tem nada a ver com a vida antiga. E o que é maravilhoso da história de Raabe, surpreendente, porque ela é uma pessoa improvável. Ninguém apostaria nada nessa mulher. E ela é improvável. E o povo de Israel, acontece toda a história do Antigo Testamento, e o Novo Testamento irrompe na chegada do Messias, naquele que seria o Salvador do mundo. E o evangelista Mateus, ele vai escrever para os judeus, mostrando que Jesus, ele era o rei dos judeus. E se a gente for lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, o evangelista ele vai mostrar a genealogia de Jesus. Ele vai mostrar que Jesus está no contexto de uma família judaica. Por mais que ele tenha sido concebido virginalmente de Maria, ele faz parte do contexto da família de Israel. E ele vai falando desde Abraão, Mateus capítulo 1, versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó e assim por diante. E nós chegamos no versículo 5 de Mateus capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Que Raabe é essa? A Raabe que a gente acabou de contar a história. Então essa mulher, sem histórias, totalmente destruída, ela é adotada num novo povo, numa nova família. Ela se casa com um homem chamado Salmão. E eles dois têm um filho, versículo 5, que se chama Boaz. E Boaz gera Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gera Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então uma mulher de Canaã entrou na genealogia do próprio rei Davi. É incrível isso, é incrível. E depois a genealogia continua até chegar no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então essa mulher foi inserida, foi lhe dada dignidade, foi lhe dado um sobrenome, por assim dizer, na linhagem do nosso próprio Salvador. Uma nova vida, meus queridos, uma nova vida. A vida com Deus é a única vida que vale a pena ser vivida. Sem Deus, não vale a pena ser vivida a nossa vida. E para terminar, eu quero tirar algumas aplicações aqui para nós. Já está na hora, né? Primeira aplicação que eu quero tirar desse texto, dessa história incrível dessa mulher. Vamos ler junto? A gente já está tanto tempo caladinho, né? Vamos lá. A graça, o amor. A graça, o amor e o perdão de Deus são maiores do que todos os nossos pecados. Eu não sei qual é a sua história de vida. Talvez você olhe para a sua jornada e se enxergue um pouco como essa mulher, feito já coisas terríveis. Coisas que só você sabe às vezes, que ninguém sabe, mas são terríveis. E talvez esses pecados eles estão pesando nas suas costas. E você veio aqui hoje de manhã e a mensagem que a gente tem aqui hoje para trazer para todos nós é de que a graça, o amor e o perdão de Deus quer te tocar nesse dia. Ele quer te libertar do peso desses pecados. E Ele é poderoso para fazer isso. Assim como Ele foi poderoso para curar, transformar, recriar a história dessa mulher, Ele quer recriar a história de todos nós. Segundo, Cristo morreu na cruz por todos, até pelos... Vamos ler junto? Vamos lá. Cristo morreu na cruz por todos, até pelos improváveis. Quantos improváveis existem? Pessoas que a gente não acredita. Quantos entre nós são improváveis? Como que Deus me tirou de onde tirou? Mas eu fico pensando na minha história. Eu era só uma criança quando Deus me tocou.
Que loucura isso, gente. E Deus me salvou e Ele quer te salvar. Os improváveis. Até pelos improváveis. Pessoas que mataram. Pessoas que fizeram mal. Pessoas que roubaram. Pessoas que mentiram. Todo mundo está no mesmo balaio. E Deus morreu naquela cruz para salvar todos. Terceiro, não desista de orar pela salvação dos improváveis. Vamos juntos? Não desista de orar pela salvação dos improváveis. Não desista. Acredita. Ora. Talvez aquela mulher já estava desacreditada de todo mundo. Mas Deus salvou ela. Talvez você vive ao lado de alguém que você já desistiu até de orar por essa pessoa. Esse aí só por Deus. E você desistiu dessa pessoa. Não desista. Ore. Coloque diante de Deus. Não somos nós que salvamos as pessoas, gente. Quem convence as pessoas é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Que ser humano seria capaz de convencer essa mulher de que era verdade o povo ter passado pelo mar a seco? Nenhum ser humano seria capaz de convencê-la. Foi o próprio Deus que fez isso no coração dela. É um ato sobrenatural. Então não desista de orar pela salvação dos improváveis. E por último, a fé verdadeira resulta em obras práticas de mudança de vida. Vamos ler também? A fé verdadeira resulta em obras práticas de mudança de vida. Obras práticas. Isso é ter fé verdadeira. Quando aquilo gera em nós ação, atitude. Ação e atitude. Qual desses pontos fala mais com você hoje? Qual deles fala mais com você no dia de hoje? 36 anos de idade. 40 anos. 46 anos. Tenho só uma coisa a dizer para o Brian Johnson. Tic-tac, meu amigo. O Brian Johnson está envelhecendo. Por mais que ele queira, João, a tecnologia não será capaz de libertá-lo do dia em que ele vai ter que encarar a morte. Que ele vai ter que encarar a morte. Livre-me da morte, talvez ele está pedindo para a tecnologia, mas a tecnologia não vai dar isso a ele. Só existe um capaz de nos libertar da morte. Sabe quem é? Aquele que triunfou sobre a morte. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente terminar? Fique de pé aí no seu lugar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por essa história. A Bíblia ela é incrível, ela traz histórias tão maravilhosas, Pai. A gente poder ler essas histórias e tirar aplicações para nós, Pai, é uma coisa surpreendente, Deus. Mas, Deus, que não seja somente uma história que foi contada aqui hoje de manhã a respeito de uma mulher lá na antiguidade, mas que isso possa bater fundo no meu coração, no coração de todo mundo que está aqui, até mesmo de quem vai ver isso pela internet, talvez, amanhã depois. Deus, nos restaura, Pai. Nós queremos ter uma fé, ó Pai, verdadeira no Senhor, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos livre da morte, e sabemos que estamos clamando ao Deus que venceu a morte. O Senhor é a ressurreição e a vida, ó Pai. Nós cremos no Senhor, ó Pai. Leva, ó Pai, o nosso coração, ó Pai. Pai, que nessa manhã haja arrependimento também daquilo que está sendo feito às escondidas, Pai. Talvez não em sintonia com o que nós professamos em palavras, Pai. Nos ajuda a ter misericórdia de nós, ó Pai. Que possa ser uma nova vida plena diante do Senhor, ó Pai. Uma vida que vale a pena ser vivida. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós finalizamos essa celebração. Amém. Amém, queridos? Dá um abraço aí de bom domingo na pessoa que está do seu lado e a gente se vê na próxima.